Ler resumo da notícia era agosto de 2022. Tite ainda treinava a seleção quando Samir Chaub recebeu uma intimação de um procedimento movido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima TCRR. O assunto se desenvolveu e virou uma ação no Tribunal de Justiça do Estado TJRR por improbidade administrativa. Como está em tramitação, a ação ainda coloca em xeque a conduta do futuro presidente da CBF, ele será eleito hoje. A dúvida se dá pela peça de acusação do Ministério Público de Roraima MPRR e pelo fato de que a ação ainda nem chegou perto de um desfecho. A acusação é de um dano ao erário público, prejuízo causado ao patrimônio público estimado em real 1,38 milhão. Mas as peças processuais ajudam a entender por que Samir, hoje candidato único na eleição para a cadeira mais importante do futebol, entrou na lista dos réus. Catapultado para o topo da cadeia da CBF, o médico era diretor-geral do Hospital Geral de Roraima HGR em 2018. Tem a companhia de outras 6 pessoas na condição de réus no processo porque a apuração não se restringe a só uma unidade hospitalar da rede estadual. Esse é um dos principais ingredientes que vieram à tona ao longo da semana que marcou uma candidatura meteórica à presidência da CBF do então presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol. O contexto serviu para Samir sentir o peso do novo cargo e o nível de escrutínio e cobrança pelo qual vai passar à frente da CBF. O mandato que começa hoje vai até 2029. O OL teve acesso a documentos que deixam mais claro o motivo de Samir estar envolvido nesse processo. A defesa dele alega inocência. Que a promotoria alega o Ministério Público abriu inquérito em 2022 para apurar a suspeita de dano ao erário público, envolvendo servidores da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima. A investigação mergulhou na relação contratual entre a Secretaria e a Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde, a Copebras. A ideia era verificar os plantões que foram pagos em decorrência desse contrato. Segundo a denúncia, ficou configurado o pagamento por plantões, exames e cirurgias sem qualquer respaldo legal e contratual. Ou seja, os serviços médicos eram inseridos nessa lista de pagamento da Secretaria de Saúde sem previsão no contrato. O documento ainda cita que, em alguns casos, havia aluguel de salas e equipamentos médicos. O trecho da investigação usado pelo MP no processo menciona a ausência de critérios técnicos no estabelecimento dos montantes pagos. O assunto ganhou corpo porque o trecho de um relatório feito em 2021 levantou outra dúvida. Será que os procedimentos foram, de fato, feitos? Foi daí que nasceu a suspeita de dano ao erário público. Como isso acontecia? A inspeção feita conseguiu identificar 29 médicos vinculados a Copebras que receberam remuneração pela eventual realização de procedimentos não acobertados em lei. A visão do órgãos de fiscalização e controle do Estado só seria possível inserir nas planilhas 2 formas de remuneração por serviços médicos, plantão de 12 horas e carga horária. Qualquer coisa fora disso já extrapolaria o que estava previsto em contrato. Como houve rubricas com pagamentos por exames, por exemplo, veio o problema. Segundo o MP, o desvio de finalidade não era a infração mais grave na execução do contrato. Existia uma dinâmica de informações e procedimentos na cobrança que deveriam estar casados. E não estavam. De um lado, a Secretaria de Saúde usava o número de atendimentos registrados e calculava e definia a quantidade de plantões a serem pagos mensalmente. Por outro lado, os médicos da Copebras apresentavam para pagamento a própria produção mensal, só que ela ficou fora do regime de plantão. Em vez de serem calculados os plantões de 6H ou 12H, a remuneração dos médicos era fixada por procedimentos individualizados. Isso contribuía, em tese, para o possível dano ao erário. A auditoria encontrou uma diferença entre o número de procedimentos informados pelos médicos e o número que a Secretaria de Saúde apresentava. Ou seja, há 2 linhas de serviços indevidos, os que eram feitos fora do contrato e os outros cuja comprovação não foi encontrada. De quem era a responsabilidade? O Ministério Público foi para cima de 2 pessoas, Vanusa Lopes da Silva e Elinalda da